João capítulo 4, a partir do versículo de número 20. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez ao Senhor. Nosso Deus e Pai, concede-nos a graça de recebermos a Tua palavra nesta hora. A Tua palavra é a verdade de Deus para o seu povo. É a verdade do Deus Santo, Senhor de toda a terra, para todo o mundo. Assim, Senhor, suplicamos que nos conceda o entendimento, para que não desprezemos a Tua palavra, que possamos ouvi-la e atendê-la, que possamos guardá-la em nosso coração. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Só o Senhor pode tratar as necessidades mais profundas da nossa alma, assim como fizeste com aquela mulher do poço de Sicar. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui reunido. Visita a Tua igreja. Cada um em meio às suas necessidades, lutas, desafios, sofrimentos, expectativas e perspectivas. Visita, Senhor Deus, o coração dos pais e dos filhos. Que a Tua palavra, que não volta vazia, transforme cada coração, moldando a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Ele é a razão de ser da Escritura, é a verdade central da Escritura. Ele é o Salvador do mundo. Assim, Senhor, abençoa-nos e concede-nos a graça de testemunharmos mais uma vez o que a Tua palavra nos ensina, pois ela não é apenas específica para um grupo de pessoas, para uma raça de pessoas, ou para determinada idade. A Tua palavra, ela alcança, e no poder do Teu Espírito, ela vai até o mais profundo do coração humano, falando para pequenos e grandes, falando para todos os corações. Assim, Senhor, abençoa-nos, visita a Tua igreja nesta hora e dá-nos o entendimento da Tua palavra preciosa. Em Cristo Jesus oramos, amém. Nós começamos a ver, irmãos, o que na sequência, essa última sessão, esses últimos versículos aqui de 20 a 30 do Evangelho de João, capítulo 4, nos
nos ensina, esta sessão nos ensina algo precioso. E nós começamos a ver isso no domingo anterior. Não há como adorar a Deus verdadeiramente se não adorarmos a Deus também em espírito. De modo que a adoração espiritual, ela caminha ao lado da adoração verdadeira. E isso define o que é o verdadeiro significado ou sentido da adoração. A sua palavra, numa origem muito mais direta, muito mais profunda, significa curvar-se diante da divindade, de uma divindade. Adorar significa isso. A ideia de prostração, a ideia de uma atitude humilde e devota de alguém que está adorando uma divindade. O Senhor, então, desde o princípio ensinou a Israel, seu povo, que somente Ele deveria ser adorado, porque Ele é o Deus único, vivo e verdadeiro, e todos os outros deuses dos povos são falsos. De modo que Ele liberta o seu povo da escravidão para que livre pudesse curvar-se em genuína adoração. Essa adoração não seria aceita apenas se tudo o que Deus exige fosse feito. Mas, primeiramente, um coração novo, transformado, deve existir para que a adoração ela seja aceita diante de Deus. E nós sabemos por quê. Um homem natural, ele sempre vai resistir à verdade de Deus, à lei de Deus, às suas exigências. E a história dessa mulher samaritana, ela cai bem para a nossa realidade, porque nós não estamos separados dela, nós também somos humanos, criados à imagem de Deus, filhos de Adão, naturalmente rebeldes, porque herdamos isso do nosso primeiro pai. E somente a transformação do Evangelho torna novas todas as coisas na vida daquele que caminhava antes distante de Deus. Então, o Senhor, Ele voltou sua atenção para um assunto de importância infinitamente maior do que o local de adoração. E aí, na sequência, o que é que nós vamos ver hoje? Observem, o versículo 21 nos oferece a resposta de Jesus àquela mulher. Lembre-se que a sua estratégia, no versículo anterior, foi, eu sei que o Senhor é profeta, e ela fala isso, começando a perceber quem era Jesus, ainda não tinha uma visão clara de quem de fato ele era, mas aí ela muda o curso da história, porque ela percebe a natureza do seu ofício, sendo ele um profeta, porque ele falou daquilo que só ela sabia. Ela não conhecia, mas ele já a conhecia antes da fundação do mundo. Então ele fala a respeito da história da vida dela, quando ele pede que ela volte para sua casa e venha com o seu marido para que aquela conversa ela prosseguisse. Então, quando ela fala sobre o lugar de adoração, ela demonstra conhecimento da história, conhecimento da palavra. Ela sabia que na divisão do reino de Israel, o Monte Gerizim se tornou lugar de adoração para os samaritanos, contrariando o lugar estabelecido por Deus em Judá, que era a cidade de Jerusalém. Ela sabia de tudo isso, mas o objetivo primeiro de sua alma não foi realmente tratar da questão da adoração verdadeira. Ela ainda lutava contra algo que irresistivelmente iria acontecer com ela. E Jesus estava agindo de forma poderosa, assim como ele ainda faz no coração dos homens, para regenerá-los. Somente ele pode fazer com que o homem nasça de novo. Então, no versículo 21, a resposta de Jesus é interessante. Ele vai voltar sua atenção para um assunto de importância infinitamente maior do que o local de adoração, mesmo a natureza da adoração aceitável. Ele vai dizer: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele vai garantir àquela mulher samaritana que o tempo
em que as controvérsias a respeito do lugar da adoração, uma vez que Jesus havia iniciado o seu ministério, se tornariam desnecessárias, obsoletas, elas iriam caducar. Ele vai assegurar isso dizendo que chegou o tempo em que toda essa discussão entre judeus e samaritanos sobre o lugar correto da adoração não seriam mais pertinentes. Ele diz: chegou a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O significado disso é claro aqui nas palavras de Jesus. Veja, Jesus está dizendo que o tempo em que a adoração pública a Deus não deveria mais ser confinada a um lugar, estava próximo de acabar. Ou esse tempo estava para chegar, e essa necessidade, ela não precisaria ser mais um motivo de disputa. E quando essa controvérsia sobre Jerusalém ou Gerizim, ela cessasse, e tudo isso fosse superado, não somente a mulher samaritana, mas todos aqueles que conhecessem a Cristo, perceberiam que tudo o que o Senhor preparou no passado, era apenas para que se cumprisse uma gloriosa verdade. O mais importante estava diante dela. Jesus vai lembrar que, de fato, eles não estavam adorando corretamente. Observem o versículo 22, ele vai dizer isso: vocês estão adorando o que não conhecem. Jesus sabia. Jesus não nega a Escritura, porque Ele é o próprio Senhor da palavra. Vós adorais o que não conheceis, versículo 22. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês lembram que nós já tratamos disso antes, de que na mensagem de Jesus sempre há verdade e graça? Aqui você tem um exemplo da verdade misturada com a graça. Cristo, ele age com fidelidade. Ele diz: olha, vocês não estão adorando corretamente. Vocês adoram o que não conhecem. A adoração dos samaritanos, após a divisão do reino entre norte e sul, provocou uma verdadeira mistura religiosa. O reino do norte, que tinha sua capital como a cidade de Samaria, para ser aceito pelas demais nações, as nações da terra de Canaã, que Deus havia dito, o povo não poderia se misturar, para que pudessem alcançar objetivos econômicos, políticos, para que não enfrentassem guerras, eles foram se misturando. Consequentemente, os reis foram permitindo que outras formas de religião se estabelecessem na terra. O resultado disso não foi rapidamente o abandono do que eles aprenderam em Jerusalém, mas uma verdadeira mistura, um verdadeiro sincretismo. Jesus então diz claramente: olha, como a testemunha fiel e verdadeira que ele é, agindo com fidelidade, ele diz claramente: vocês são ignorantes no quesito adoração verdadeira. Isso é fato. Vocês adoram quem não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando a respeito dele mesmo. Deus separou Israel como um povo, não porque fosse diferente ou melhor que os demais. Deuteronômio 7 nos lembra disso. Foi porque Deus os amou. Não havia grande número, não havia força ou potência de guerra, não havia beleza, nada que pudesse atrair ao Senhor, pudesse atrair a Deus para aquele povo, nada disso. Ele simplesmente escolheu amar, como Ele fez conosco, como Ele age conosco. Então, Jesus não esconde nada disso. E aí, em uma palavra muito breve, o que é que Ele vai fazer? Ele vai resolver o ponto em disputa, de uma forma muito direta, clara e objetiva. Os samaritanos estavam errados, os judeus estavam certos. Os primeiros eram ignorantes, os últimos bem instruídos, mas ambos precisavam crer que a salvação estava nele, o Redentor.
Jesus vai condenar o seu povo, os judeus, porque tinham a verdade e mesmo assim rejeitavam o Messias. Ele agora vai falar para a mulher samaritana que a rejeição deles acontecia só que por ignorância, falta de instrução. Cristo então acrescenta uma razão ao que acabou de dizer: vocês adoram o que não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. A gente nunca pode deixar de apresentar a graça de Deus revelada no Evangelho sem o acompanhamento da verdade. A verdade é necessária. Ela não pode ser escondida ou omitida. O que nós temos visto hoje, e isso tem acontecido para a vergonha do movimento evangélico brasileiro, é uma verdadeira confusão em vários e vários arraiais ou congregações, onde o culto é verdadeiramente sincrético, misturado, plural. Você não sabe o que está acontecendo ali. Não há adoração verdadeira. Há uma busca e uma procura pela graça de Deus, uma pregação a respeito da graça de Deus, mas a ausência da verdade provoca isso. Então, Jesus sempre apresentou verdade misturada com a sua graça. E aí, o que é que nós entendemos como a salvação vem dos judeus? Jesus está fazendo aqui uma equivalência ao que é o Salvador. Quando ele diz a salvação vem dos judeus, ele está dizendo o Salvador, o Messias, vem dos judeus. Essa mesma palavra foi usada por Simeão. Veja só comigo, marquem o Evangelho de João e vamos conferir aqui, Lucas capítulo 2, versículo 29 e 30. Lucas capítulo 2, versículos 29 e 30. Tanto João capítulo 4 como Lucas capítulo 2 utilizam a palavra salvação como o equivalente à palavra Salvador, ou o Salvador, uma referência a Cristo. Veja que Simeão fez isso. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Se você lembra bem do contexto, Jesus tinha sido levado ao templo para a circuncisão, cumprindo toda a determinação da lei de Deus, e neste sacramento, neste rito de iniciação, o que é que acontecia? Havia a apresentação de Jesus no templo. Quando ele foi então apresentado, havia uma consagração do primogênito e um sacrifício deveria ser feito por ele. Um homem chamado Simeão aguardava a consolação de Israel. Veja que interessante. E o Espírito Santo estava sobre ele, diz o versículo 25. O mesmo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, revelou a Simeão que ele não iria morrer antes de ver a salvação. Versículo 26 diz aí que ele não iria morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Então, quando ele vê a Jesus, e ele, movido pelo Espírito Santo, versículo 27, ele vai ao templo, e os pais de Jesus estavam com ele, cumprindo o que a lei ordenava. Simeão o reconheceu. Ele viu a salvação naquele bebê, naquele menino. Como isso é possível? O Espírito havia revelado isso a ele. E então ele toma Jesus nos braços, versículo 28, e ele louva a Deus com o que nós lemos aqui nessa referência que eu citei, nos versículos 29 e 30. Senhor, agora eu posso morrer. Pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, ou seja, aquilo que ele havia recebido por revelação, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ou seja, os meus olhos viram a Jesus. Os meus olhos viram o Messias, os meus olhos viram a salvação que vem do
dos judeus, que vem dos judeus. A palavra também foi usada por João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, observem, no versículo 4 em diante, confira também comigo. O profeta João Batista disse a mesma coisa, a partir do versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E aí o versículo 6, notem, e toda carne verá a salvação de Deus. Vê a salvação, então, essa linguagem bíblica, quando você entende o contexto, está associada a ver a Jesus. Então, quando Jesus diz à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus, ele está usando uma palavra equivalente a o Salvador vem dos judeus. Ele estava falando a respeito de si mesmo. Ele não estava se referindo a outra salvação ou a outro meio de salvação. Ele estava falando justamente a respeito dele mesmo. Então, irmãos, podemos voltar para o capítulo 4. A força da declaração de Cristo foi esta aqui: o Salvador, o Messias, surgirá dentre os judeus e, portanto, a verdadeira adoração de Yahvé será encontrada no meio deles. Então Jesus não nega a verdade. Eles precisavam olhar para os judeus, os samaritanos e todas as demais nações ou povos da terra. Eles precisavam olhar para onde deveriam para encontrar o Messias prometido. E a pergunta então pode ser essa: por que o Senhor Jesus se refere a si mesmo utilizando uma palavra impessoal, salvação? Por que ele fez isso? Se a gente refletir um pouco mais, nós vamos entender qual é a prioridade de tudo isso. O que é que Jesus queria com tudo isso? Notem, Jesus Cristo continuava a insistir com aquela mulher sobre o fato de que ela era uma pecadora. E, portanto, era inútil ocupar a sua mente com lugares ou locais de culto sem antes conhecer a salvação que vem dos judeus. Então não adiantava ir à igreja, em outras palavras. Não adiantava conhecer todo o inário, conhecer as passagens mais importantes da Bíblia ou ler a Bíblia toda. Não importava recitar os antigos credos ou fazer a oração do Senhor. Nada disso adiantaria para ela, se ela antes não conhecesse a salvação que vem dos judeus. Então, o que ela precisava era de salvação. E ela só iria receber esta salvação através do conhecimento de Deus revelado como Pai na face de Cristo. Somente Jesus daria àquela mulher o verdadeiro sentido da adoração verdadeira. O real sentido da adoração verdadeira. E aqui, irmãos, observem, este é o fundamento, o único fundamento da verdadeira adoração espiritual. Eu só posso adorar a Deus se antes eu conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus verdadeiramente, nesta manhã, e o conhecimento verdadeiro de Deus só é possível através de Jesus Cristo, eu sinto lhe dizer, mas você está aqui, você está participando da adoração, mas você não está adorando de forma verdadeiramente espiritual. Como isso é possível? O fato é que ninguém aqui, nenhum de nós, pode adorar de forma verdadeira e espiritual a Deus, se não conhecer inicialmente a Jesus Cristo.
Por quê? Conhecer a Cristo é conhecer a salvação. Conhecer a salvação, que é Cristo, é conhecer a vida eterna, obtê-la, recebê-la. Esta é uma verdade preciosa e somente Cristo pode dar ao homem. O homem não vai conseguir isso sozinho. O homem não vai alcançar nada disso pela força do seu braço. Aqui nós temos uma lição preciosa para a igreja, principalmente para a liderança espiritual da igreja. A maneira como nós devemos lidar com almas, vidas de pessoas semelhantes à mulher samaritana. Quando estivermos tratando com eles, não devemos nos ocupar com questões sobre seitas ou partidos, igrejas ou denominações, até mesmo credos ou confissões, porque o que eles precisam primeiramente é de salvação. Se o que utilizamos é um meio para que a porta seja aberta para a utilização do Evangelho, tudo bem. Mas se nós gastamos tempo com tudo isso e nos esquecemos que conhecer a Deus é crer no Senhor Jesus Cristo, não adianta tratar de nada disso com aqueles que não sabem nada a respeito da salvação. Eu falei isso na mensagem anterior. Crentes com mais experiência e até crentes que estão iniciando a sua caminhada e já tiveram a oportunidade de conversar com alguém a respeito da sua fé, percebem rapidamente que quando nós tentamos apresentar o Evangelho para a maioria das pessoas, elas saem pela tangente perguntando sobre igreja, denominação, salário de pastor, dízimo, partidos e por aí vai. Você esquece o que é mais importante e mais profundo. E aí nós acabamos entrando nessa, querendo dar explicações e mostrando que nós não somos bem assim como pensam. Mas, na verdade, é toda uma estratégia sempre utilizada por aqueles que, assim como os gregos que ouviram Paulo em Atenas, estavam muito interessados em sua pregação, até que ele falou sobre a ressurreição e o dia do juízo, e eles disseram assim: sobre estas coisas, nós iremos ouvi-lo em outra oportunidade. O caminho sempre é o mesmo. Então, muitos vivem ansiosos, e vivem como pecadores de fato convictos, e correm o grave perigo de pensar que a nossa preocupação enquanto crentes e enquanto igreja, é apenas engrossar as fileiras da membresia da igreja com números. Não, a nossa preocupação maior deve ser a mesma que herdamos dos nossos pais, e que nos preserva ainda hoje pela graça de Cristo por mais de 120 anos, conduzir almas ansiosas, simples e plenamente, a Cristo Jesus. As demais coisas, elas vão sendo aplicadas e ensinadas. Veja como o exemplo de Jesus, o nosso mestre perfeito, tratando com a mulher de Sicar, é extremamente pertinente para nós. Alguns temas, repito, nós devemos deixar para discutir depois que nós apresentarmos o Evangelho para alguém que não confessa o precioso nome do nosso Salvador. Versículo 23 de João 4, vamos voltar para lá. Jesus então diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja um ponto aqui em que Jesus, então, ele vai confrontar a alma ansiosa daquela mulher samaritana. Ele vai lembrar que uma nova ordem de acontecimentos estava prestes a se estabelecer, e sob esta nova ordem, o Senhor se manifestaria, não como o Deus que guarda a aliança, isso já era fato verdadeiro e real, mas olhem a linguagem que Jesus usa, ele então se manifestaria como o Pai. E aqui a grande questão não seria onde adorar, mas como adorar. Observe novamente o versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ele vai usar essa expressão. Então o adorador em Jerusalém não seria considerado o verdadeiro adorador porque adorava lá, nem o de Gerizim seria considerado o verdadeiro adorador, ou um falso adorador, perdão, porque ele adorava em Samaria. Isso não iria mais acontecer. Mas aquele que adorasse em espírito e em verdade, não importando onde ele estivesse, ele e somente ele seria considerado o verdadeiro adorador. Jesus mostra, ele está descrevendo aqui aquilo que iria caducar, iria se tornar obsoleto quando ele cumprisse todas as coisas. Ele mesmo vai falar sobre isso em seu famoso sermão profético. Ele diz que o templo de Jerusalém seria destruído e então você não veria mais nada, não ficaria pedra sobre pedra. Os judeus duvidaram disso. Eles não acreditavam no que Jesus falou. Mas a história, ela confirma que ele era de fato o verdadeiro profeta, pois não demoraria muito, aquela geração que andou com Jesus contemplaria isso. Quais seriam as implicações, percebam, da destruição do glorioso templo de Jerusalém? Não era somente a destruição de uma belíssima construção, não, mas de todo um sistema de adoração que não seria mais necessário, porque Cristo, ele já havia cumprido tudo. Não haveria mais necessidade da figura do sacerdote ou do sumo sacerdote, pois seríamos sacerdócio real em Cristo Jesus. Não haveria mais a necessidade de um lugar específico para peregrinação e adoração anual, porque isso seria cumprido em Cristo Jesus. Não seria mais necessário o sacrifício que só acontecia no templo, porque Cristo seria o perfeito sacrifício, e Ele fez isso por nós. Logo, não precisaríamos mais de um lugar específico para adoração. Mas onde o povo de Deus estivesse reunido, onde o povo de Deus fosse convocado solenemente pela palavra, por meio dos seus líderes espirituais estabelecidos por Deus, fazendo aquilo que o Senhor estabeleceu e adorando-o em espírito, ele então se faria presente. Esse é o significado da adoração em espírito e em verdade. Adoração em espírito é adorar espiritualmente, de forma muito simples. Adoração em verdade é adorar verdadeiramente. Não são dois tipos de adoração, mas dois aspectos da mesma atitude perante Deus, da mesma adoração. Adorar espiritualmente, irmãos, é o oposto de meros rituais externos que pertencem apenas às obras da carne. Adorar em espírito ou espiritualmente é render a Deus o louvor de uma mente iluminada pelo Espírito e de um coração transformado, novo pelo Espírito. Veja, a nossa adoração envolve tudo isso. Por isso que é diferente para o adorador, que foi salvo pela graça de Jesus, o significado de tudo que é feito quando ele está reunido com a igreja e presta culto a Deus.
Adorar espiritualmente é render o louvor de um coração regenerado e de uma mente agora nova em Cristo Jesus. Adorar verdadeiramente é adorar segundo a verdade, de modo adequado à revelação que ele fez de si mesmo. Adorar verdadeiramente, então, traz consigo a força de que você faz aquilo que a palavra lhe diz e lhe manda fazer, não de forma fingida, mas de forma sincera. Os adoradores aceitáveis, portanto, são aqueles que o Pai busca para prestar este tipo de culto. Veja que você encontra esta palavra de forma muito específica, dada por Jesus, em que é o Pai quem sai em busca de seus adoradores. Por isso que ainda hoje Ele nos chama para adorar. Ele nos convoca para adoração. E Ele continua a procurar os seus adoradores. Por isso a necessidade do testemunho da igreja, de levar a mensagem do Evangelho para todas as nações. Pois esta é a forma em que Deus é glorificado e os adoradores então são buscados. John Piper escreveu algo interessante sobre missões. Ele diz que o objetivo principal da obra missionária é a adoração. Por quê? Com base em João 4, 23, o Senhor busca os seus adoradores através da obra missionária que Cristo comissionou para a igreja. Façam discípulos de todas as nações. Veja que o que envolve o fazer discípulos? O batismo. Onde acontece o batismo? Na adoração verdadeira, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado, ou ordenado. Onde isso acontece? Prioritariamente na adoração verdadeira, e se segue na vida da igreja, quando ela se reúne para estudar a Bíblia, na escola dominical, ou nas reuniões doutrinárias, ou em grupos de estudo, e por aí vai. Mas onde tudo começa, observem, e isso é muito importante, onde tudo se inicia a partir da adoração. Deus é Espírito. O Senhor então fala no versículo 24: e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Esse é um versículo muito importante e trata de um assunto também muito importante, muito mal compreendido também, infelizmente, quando nós falamos sobre adoração, porque muito do que é chamado adoração hoje é mais carnal do que espiritual, mais externo e espetacular, ao invés de ser interior e reverente. Veja, Cristo está mostrando que algo novo estava prestes a acontecer. Cristo está mostrando que algo que nos levaria para a simplicidade, mas ao mesmo tempo poder e profundidade da adoração, estava prestes a se revelar. A adoração até aqueles dias era muito sofisticada, havia muita beleza, de fato, como o Senhor mesmo estabeleceu, detalhes mostrando que Ele se preocupava com tudo, sinais e símbolos para que o povo estivesse sempre com os olhos fixos no que acontecia, mas tudo aquilo iria ser ofuscado pelo brilho da glória do nosso Redentor. É o que Jesus está dizendo, é o que Jesus está lembrando. Nada de muito dispendioso deveria ser necessário, ainda que a beleza não fosse esquecida. Nada de muito caro deveria ser utilizado para adoração, ainda que o melhor
fosse apresentado diante dele. A casa de Deus deveria continuar sendo bonita, e o Senhor ama ao seu povo e se agrada de seu povo quando age assim. Mas nada que fizéssemos deveria suplantar a beleza da adoração espiritual e verdadeira. Isso mudaria tudo, mudaria absolutamente tudo, irmãos. Faria com que hoje, nesse instante, irmãos nossos em Cristo estejam adorando a Deus da mesma forma, da mesma maneira, em lugares que não conhecemos e em condições muito mais simples, com pouca estrutura, mas de forma espiritual e verdadeira. De forma espiritual e verdadeira. Assim como em qualquer outro lugar, os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos pensamentos. E essa passagem, então, ela nos traz à memória isso. Essa passagem nos lembra que o tabernáculo foi feito de acordo com o modelo que o próprio Senhor mostrou a Moisés. Que o templo de Salomão também. Mas o que temos hoje, nada ficou. Tudo o que aconteceu naquele tempo foi necessário, porém temporário. Cristo estava mostrando tudo isso para aquela mulher. A necessidade que ela precisava entender, de nascer de novo, de conhecer o Senhor, de ser transformada e então adorar de forma espiritual e verdadeira. Eu concluo, lembrando que esta parte aqui do capítulo 4 ainda vai nos oferecer muito mais reflexão sobre o assunto. Dadas as bases iniciais, o que nós precisamos agora fazer é refletir a respeito do porquê a nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. Foi dada muita ênfase na necessidade da adoração espiritual, que exige transformação para que a sua adoração seja aceita diante de Deus. Isso é impossível de se fazer para o homem natural. Ele precisa de Cristo. Sem Cristo nada de adoração espiritual vai ocorrer. Mas na sequência, o que vem depois, e nós também precisamos trabalhar, é o que ficou para nós. O que seria adoração verdadeira hoje, se ela precisa ser de acordo com a vontade de Deus revelada na palavra? Por que é como deve ser e por que fazemos como fazemos? Isso vai nos ajudar a refletir e perceber porque, de forma muito simples, o Senhor ainda é adorado, glorificado e, acima de tudo, se manifesta de uma forma extraordinariamente poderosa. Eu citei o John Piper, agora eu vou citar o Joseph Piper, um batista, agora o presbiteriano. Dr. Piper falou certa vez que quando o povo de Deus o adora da forma correta, com uma palavra revela, o Senhor se agrada tanto que realiza coisas inimagináveis em nosso meio. Quando Ele se agrada da adoração de seu povo, porque é em espírito e em verdade, escreveu Dr. Piper, Deus realiza uma obra maravilhosa no seio da igreja. Veja como é interessante então pensar sobre tudo isso em um tempo de muita dúvida, de muita influência da secularização, de muita confusão entre o que é elementar e o que é circunstancial, que eu também vou explicar novamente, e tudo isso precisa ser refletido pela igreja, porque a pressão que nós sofremos hoje, no tocante à adoração, é algo impressionante, para que a gente se adapte ao nosso tempo, se alinhe às práticas atuais, e acabamos então adorando como os samaritanos, que não conheciam nada. Nós precisamos adorar
da forma correta, já adoramos quem conhecemos. E então precisamos pedir a Ele graça para que a nossa adoração sempre seja verdadeiramente espiritual, seja verdadeiramente de acordo com a vontade soberana do Senhor. Estamos prestes a tomar a ceia agora. Veja como é interessante pensar sobre isso. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Domingo passado, no Sermão da Noite, nós vimos por que o Senhor deixou festas anuais para o povo. Elas eram importantes marcos da história da sua salvação. Era um momento de festejo, de alegria, memória. E aí, todas elas se cumprem em Cristo. Todas elas se cumprem nele. Cristo é a nossa alegria, Cristo é o nosso sacrifício, Cristo é a nossa provisão, Ele é o nosso alimento. E aí, que festa então Cristo deixou para que o seu povo celebrasse? E o contexto das festas sempre e as festas sempre aconteciam no contexto de adoração. Que festa Ele nos deixou? Veja, não é sem sentido. A ceia do Senhor, para que nós não nos esquecêssemos deste maravilhoso memorial, diante de nós, a lembrança gloriosa de que Ele nunca irá nos abandonar, nunca irá nos deixar, sempre estará conosco e nos prepara para o grande dia da ceia das bodas do Cordeiro. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, à medida em que nós estudamos a Tua Palavra, ouvimos a Tua Palavra sendo pregada, o que nós te pedimos humildemente é que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, fale conosco, trate o nosso coração e nos encha de gratidão, porque crer em Cristo, tê-lo como Senhor e Salvador, é o maior presente que desceu um dia dos céus, tocou a terra, trouxe vida e salvação para o Teu povo, Senhor. Que grande bênção é poder meditar sobre estas coisas. Também recebermos do Senhor o desafio de praticar o autoexame para que, examinando-nos a nós mesmos, saibamos se estamos na fé, se de fato nascemos de novo um dia, se a nossa adoração tem sido espiritual. Queremos, Senhor, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor tem buscado adoradores para que façam isso. É impossível que façamos isso sem Cristo. Ele é a razão de tudo o que fazemos nesta manhã. Assim, Senhor, abençoa-nos e que este momento seja especial para nós. Que esse seja um momento de conversão também, daqueles que estão ouvindo a palavra do Evangelho e percebendo que a sua história se assemelha daquela mulher, tão distante, ignorante, necessitada de Cristo. Que este momento, Senhor, também seja de fundamentação, firmeza para a nossa fé, pois nós adoramos aquele que um dia se revelou a nós, nós vimos a salvação e hoje descansamos nela, Cristo Jesus, e temos a sua palavra, e queremos, Senhor, te adorar segundo a tua palavra. Por isso pedimos que nos conceda a graça de entender à medida em que vamos estudando juntos, ouvindo a instrução do profeta que nos revela por sua palavra e por seu Espírito a tua vontade, ó Pai Celestial, para a nossa salvação. Ele é Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, e concede-nos esta bênção. Em nome de Jesus oramos. Amém.